Fala galera, bom, hoje eu tô aqui com um vídeo um pouco diferente, digamos assim, um pouco fora do habitual. Nesse vídeo não vai ter nem pescaria, nem imagens de capturas. Eu vou falar para vocês um pouquinho sobre um tema que muita gente me pergunta nas minhas redes sociais. Já vou aproveitar para deixar aqui as minhas redes sociais, se você ainda não me segue em alguma delas, vai lá e começa a me seguir. Uma pergunta que eu ouço muito, não só nas minhas redes sociais, mas quando eu encontro alguma pessoa e para ela eu falo, eu comento que eu faço a pesca subaquática. Essa pergunta é: quanto tempo você consegue ficar embaixo d'água sem respirar, ou seja, em apneia? E é sobre isso que vamos falar nesse vídeo, sobre a apneia. A apneia é o ato de você interromper a sua respiração por no mínimo 10 segundos. Ela pode ser involuntária, que é o que acontece, né, na apneia do sono, ou pode ser voluntária, que é o que a gente faz na nossa prática da pesca sub. Na pesca sub, a técnica que a gente usa é o mergulho livre. Por que chama mergulho livre? Porque a gente está totalmente livre. Livre de qualquer meio de respiração artificial, livre de qualquer equipamento que nos ajude a respirar. A única limitação que a gente tem no mergulho livre é exatamente o condicionamento físico. A gente não precisa de uma tabela igual no mergulho de cilindro, por exemplo. Desceu no fundo, tem que esperar um certo tempo para chegar até na superfície, então tem que respeitar. A gente está totalmente livre disso, de qualquer tabela descompressiva, a gente está livre de qualquer equipamento, a gente não tem limitação. É só, como eu falei, o condicionamento físico. Ou seja, a gente pode mergulhar por diversas horas, diversos dias seguidos, sem nenhum problema. Existe ainda um esporte que é feito também em apneia, que é o freedive. Ele é dividido por várias categorias, mas isso eu não vou nem entrar nesse assunto aqui nesse vídeo. Vamos falar exatamente da apneia para pesca sub. Até mesmo porque, né, no esporte de apneia, no esporte de freedive, muitas vezes o atleta se prepara o ano todo para fazer um único mergulho. E o objetivo desse mergulho qual é? A quebra de um recorde numa competição, por exemplo. E na pesca sub, muitas vezes a gente faz mais de 100 mergulhos num único dia. Muita gente quer evoluir, quer melhorar o seu tempo de apneia, mas não quer respeitar algumas etapas extremamente importantes para essa evolução, para essa melhora no seu tempo de apneia. E são sobre esses passos que eu quero falar com você nesse vídeo. São esses passos que me ajudaram e me ajudam a evoluir. E o que é mais importante, o que me ajudam a fazer um mergulho seguro. Eu sempre digo que a gente que pratica a pesca sub, quanto mais a gente mergulha, melhor a gente fica. Uma vez que a gente já sabe as técnicas, a gente sabe como respirar, como fazer o intervalo entre um mergulho e outro, que isso a gente vai falar aqui nesse vídeo. Então aí, fazendo todos esses passos, quanto mais a gente mergulha, melhor a gente vai ficando. Essa experiência que a gente vai adquirindo ao longo do tempo, ao longo de cada mergulho, é o que vai ajudando a gente a evoluir. A gente não vai evoluir mergulhando a cada 2, 3 meses eu faço um mergulho. Não. Vai evoluir? Pode até ser que evolua, mas nunca vai evoluir assim como uma pessoa que tem uma frequência de mergulho maior. Tudo que você precisa saber e como fazer para evoluir no teu mergulho, eu tenho um curso completo, online, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link. Então aqui vai ser um breve resumo, falando um pouquinho sobre a apneia. Lógico que se você usar essas técnicas que eu vou ensinar aqui hoje, você vai conseguir evoluir. Mas no curso completo você vai aprender muito mais. Vou deixar aqui na descrição o link, vai lá e confere. Não vai adiantar nada também você ter uma frequência de mergulho. Eu mergulho todo dia, mas sempre fazendo errado, entendeu? Então, a partir do momento que você tem as técnicas, que você sabe como fazer e você tem uma frequência de mergulho, a evolução é certa. É preciso você entender a sua respiração, entender o relaxamento, saber entender os sinais que o seu corpo vai te dar. A gente precisa reaprender a respirar, reaprender a maneira correta de captar o oxigênio e fazer o bom uso, o bom proveito desse oxigênio que a gente vai conseguir absorver. É preciso entender que a vontade que a gente sente de respirar não é porque está faltando oxigênio, mas é porque esse oxigênio está sendo trocado pelo gás carbônico, que é o CO2, e aí vai baixando o nível de oxigênio, mas é o aumento de gás carbônico que faz a gente ter a vontade de respirar. E assim, para a gente ter um bom desempenho nos nossos mergulhos, alguns passos devem ser respeitados, assim como eu já disse. E um desses passos, antes do mergulho, é o alongamento. A gente precisa entender que os músculos do nosso corpo, bem alongados e bem relaxados, eles vão consumir menos oxigênio. Esse alongamento, mesmo que simples, mas eu tô ali no barco, não tem como me alongar. Não, mesmo que simples, dá uma esticada, joga, coloca o braço para um lado, braço para o outro. O alongamento, mesmo que simples que você faça, vai ser melhor do que nada. Então alongue da forma necessária antes do mergulho. Isso já vai te ajudar.
Porque os músculos, mesmo parados, eles estão consumindo oxigênio. Então, eles estando bem relaxados e bem alongados, eles vão consumir menos oxigênio. Quando você entrar na água, relaxe. Não fica naquela loucura, entrar e já vou fazer a descida, já vou atrás do peixe. Não, pessoal. Vocês precisam entrar na água, ter calma, relaxa, sinta seu corpo, sinta sua respiração, faça a respiração de forma correta, relaxe. Só assim você vai ativar um mecanismo que tem no nosso corpo chamado reflexo de imersão. Isso a gente pode falar numa outra aula. Então deixa a água tocar o seu rosto para ativar esse reflexo de imersão. Fique ali por 5, 6, 10 minutos, relaxe, fique tranquilo. Só assim você vai conseguir um bom desempenho. Então fazendo o alongamento, entrando na água tranquilo, ativando esse reflexo de imersão, você vai conseguir ter um desempenho maior. Você vai notar que vai fazer diferença. Não é perdido esses, digamos assim, vou exagerar, não é perdida essa meia hora que você fique fazendo essa preparação. Não vai ser perdida, com certeza você vai ganhar no final do seu dia aí em mergulhos mais produtivos. Porque você entrando na água de forma tranquila, fazendo a respiração ali, relaxando antes do primeiro mergulho, o seu cérebro vai entender que você vai mergulhar, vai entender que seu corpo vai submergir. Então ele vai preparar todo esse mecanismo para esse mergulho. Lembre-se bem, eu vou falar bastante aqui da parte das etapas, que vocês não podem pular etapas. Se você quer evoluir, se você quer ter os seus mergulhos melhores e mais seguros, você tem que respeitar essas etapas. A respiração nossa no mergulho deve ser a respiração diafragmática. Não sei se vocês já ouviram falar na respiração diafragmática. Mas o diafragma, eu vou até deixar uma ilustração aqui, é um músculo que divide a cavidade torácica para abdominal. E ele tem um papel fundamental para a nossa respiração. Vocês vão reparar e vão lembrar dessa situação. Para quem já tem filhos aí, a gente muitas vezes vai lá ver se o nenenzinho está respirando. E aí o que a gente olha? A barriguinha dele, subindo e descendo. Essa é a respiração diafragmática. Então a gente já nasce fazendo a respiração de forma correta. É a nossa barriga que mexe quando a gente era bebezinho. Mas isso com o tempo vai se perdendo. E hoje a gente usa mais a parte superior, a parte peitoral. Então a gente vai desaprendendo com o tempo. Então hoje em dia, principalmente nos meus cursos, eu falo assim, pessoal, enche o pulmão de ar. E a primeira coisa que a gente vê inflar é o peito, fazendo. Então é a forma totalmente errada. Então a gente tem que inflar e começar pelo diafragma. Então o diafragma é o principal músculo da nossa respiração. Então lembra do bebezinho. Para você fazer um teste e fazer até o treinamento dessa respiração, coloca uma mão no peito e a outra na barriga e começa a respirar. E você tem que sentir a mão da barriga mexendo e não a mão do peito. Um dado importante, frisar, é que assim, a respiração diafragmática, a parte do diafragma, que é a parte baixa do nosso pulmão, ela representa 60% da capacidade pulmonar nossa. Então a gente não está aproveitando esses 60% se a gente não faz a respiração da forma correta. A gente está fazendo a respiração na parte torácica e a clavicular, ou seja, 30 mais 10, 40%. A maior parte, que é a diafragmática, que é a parte de baixo do pulmão, a gente está perdendo. Então é importante a gente fazer essa respiração de forma correta para a gente ter o bom desempenho na hora do mergulho. Vocês entendem como são pequenos detalhes que podem fazer a diferença? Uma respiração, um alongamento, um relaxamento que a gente faz ali na superfície antes do mergulho pode fazer total diferença. A gente vai falar bastante aqui sobre essa respiração diafragmática. Para iniciar o mergulho eu já falei como que a gente deve fazer. Então entra na água, relaxa, tranquilo. Mas e entre um mergulho e outro? O que eu devo fazer? E aí eu cito que são 3 etapas muito importantes. A primeira fase que eu digo que é muito importante é o retorno entre um mergulho e outro. Na hora que a gente volta para a superfície, a gente volta de um período que a gente ficou em apneia. Seja ele 10 segundos, 20 segundos, 30 segundos, ou 1 minuto, ou 2 minutos, a gente passou esse tempo numa condição totalmente atípica ao nosso corpo, que é acostumado, tá aqui para respirar, é o que mantém a gente vivo. Então nessa fase, um detalhe muito importante para a sua segurança, e eu sempre falo para os meus alunos, é o snorkel na boca. Muita gente tem a dificuldade de tirar o snorkel na boca na hora dos mergulhos. E na hora do retorno para a superfície, na hora que você precisa desalagar esse snorkel, você sopra esse ar para fazer o desalagamento dessa água, o que pode acontecer? Você vai estar soltando esse resíduo de oxigênio que tinha no teu corpo, que te mantinha ali, acordado, digamos assim, né? Então você soltando pode ser o último oxigênio que você tinha antes de um apagamento. Então, como você tem que fazer uma certa força e colocar bastante ar para fora para desalagar, isso pode ser muito perigoso. Por isso que eu falo sempre, snorkel fora da boca. Submergiu? Tira com a mão, gospe ele para fora. Eu vou até deixar um vídeo aqui mostrando como que eu faço, mas é importante você não manter
o snorkel na boca. Eu estou falando só a nível de segurança, tá? Tem outros detalhes, que na hora que você desce, na hora que ele troca a água pelo ar, ele faz barulho, né? Então, espanta o peixe. Então, vamos falar só a nível de segurança. Então, para desalagar o snorkel, é perigosíssimo, dependendo do nível de oxigênio que você tiver no corpo. Então, eu sempre falo para o pessoal, e a manobra que eu faço e que eu ensino, que quando você submergir, você não solta todo o ar que você tem no corpo ainda para colocar ar novo. Solta metade. Então, você está com, vamos falar assim, com o pulmão cheio, você solta e já coloca ar novo para dentro. Porque você soltar tudo, pode ser também que você soltou até o limite de oxigênio que você tinha ali e pode sambar ou ter um apagamento. Eu já ouvi algumas histórias de pessoas me falarem que assim, Flávio, na hora que eu subi, soprei o snorkel, cheguei a ver estrela. Então isso não é a condição normal, pessoal. Vamos falar assim, você vê a estrela igual a situação relatada, é o princípio de um apagamento, princípio de um samba, entendeu? Então eu sempre falo, snorkel fora da boca, na hora que voltou para a superfície, coloca ar para dentro. Solta metade e já coloca ar e vai fazendo sucessivamente essa troca até ir relaxando. Eu, quando comecei a mergulhar, tinha uma dificuldade gigantesca para aprender a tirar o snorkel da boca. Porque é muito confortável. Você está com o snorkel na boca, desce, sobe, gospe a água que está dentro. É confortável. Mas, quando eu comecei a entender os riscos, eu passei a tirar o snorkel da boca. Então, a primeira fase que eu digo no retorno de um mergulho, entre um mergulho e outro, é essa de recuperação. Vocês vão voltar e vão começar a estabilizar o teu corpo, começar a equilibrar os gases que estão dentro do seu corpo. Lembra que eu disse que na hora que você está mergulhando, está em apneia, o nível de oxigênio teu vai caindo e o nível de gás carbônico vai aumentando e é ele que vai chegar num limite e vai te dar a vontade de respirar e você vai subir para respirar. E aí, na hora que você volta, é onde você vai fazer a recuperação e vai fazer o equilíbrio desses gases novamente. Você vai começar a diminuir o nível de gás carbônico do seu corpo e vai elevar o nível de oxigênio. O tempo dessa recuperação, até você estabilizar teu corpo, pode variar de uma pessoa para outra. Algumas pessoas têm a recuperação muito mais rápida do que outras pessoas. Aí você vai diminuindo a respiração de forma lenta, de forma tranquila, relaxado. Aí é onde você vai entrar na próxima etapa dessa, digamos assim, dessa preparação antes do próximo mergulho. E aí essa respiração, de forma correta, a respiração diafragmática, assim como eu disse, respirando, mexendo a barriga, essa respiração diafragmática vai te ajudar a equilibrar esses gases. Aí você já está aumentando o nível de oxigênio do teu corpo, já está baixando o nível de CO2, como eu já falei. Você vai estar reduzindo os batimentos cardíacos, que é muito importante, que você vai estar no retorno com o teu coração acelerado, então você vai ter que baixar esses batimentos e a respiração diafragmática vai te ajudar muito nesse sentido, a relaxar, a baixar os batimentos e a fazer os equilíbrios dos gases. Nessa fase da preparação para o próximo mergulho, que a gente vai mantendo vamos falar assim, o relaxamento, a gente vai fazendo a respiração diafragmática para fazer todo aquele equilíbrio do nosso corpo, dos batimentos cardíacos e dos gases. Aí o que acontece? Eu faço de uma forma e já vi várias pessoas fazerem de forma diferente, que assim como eu falei, cada pessoa tem um tipo de recuperação. Uns recuperam mais rápido, outros demoram um pouco mais. Aí existe uma regrinha na respiração para fazer essa preparação entre um mergulho e outro, que é uma regrinha de você sempre soltar mais ar, colocar mais ar para fora do que você coloca para dentro. E aí o tempo é muito relativo. Você vai fazer da forma que se adapte melhor a você. É bom sempre você fazer assim, soltar no dobro do tempo que você inspirou. Então se você puxa em 4, que é o que eu uso, vou mostrar para vocês o que eu uso. Se eu puxo em 4, eu solto em 8, contando até 8. Vou mostrar para vocês como que eu faço. Então eu puxo, contando até 4, aí eu prendo o ar, segurando em 2, contando até 2, e depois eu solto em 8. E vou fazendo isso sucessivamente até manter esse equilíbrio, até eu sentir que meu coração está tranquilo, está bem equilibrado, segurando aquela ansiedade. Mesmo que eu tenha visto um peixe, eu preciso fazer essas etapas para fazer um mergulho com maior qualidade, para conseguir, de repente, esperar o peixe que vai demorar um pouquinho mais. Porque se eu descer na loucura, muitas vezes eu não vou conseguir o tempo necessário para esperar esse peixe e nem conseguir esperar ele com segurança. Feito tudo isso, corpo relaxado, gases equilibrados, batimentos cardíacos controlados, ansiedade tranquilinho, de boa, é hora da gente entrar na última etapa antes do próximo mergulho. Nessa etapa, pessoal, eu vou expirar de uma forma mais longa, eu vou soltar todo o ar que eu tenho nos pulmões mesmo, Posso até fazer uma curvatura para o diafragma ajudar a pressionar os pulmões para liberar todo esse ar velho, digamos assim, que eu tenho nos pulmões. E para isso é muito importante a gente estar muito bem lastreado. Por quê? A
partir do momento que você soltou todo o ar que você tinha nos pulmões, a tendência do nosso corpo é o quê? Afundar, se você estiver mal lastreado, se você estiver com muito lastro. Então, na hora que o teu corpo começa a afundar porque você está mal lastreado, o que você tem que fazer? Começar a se movimentar. Mexe perna, mexe braço de uma forma mais, vamos falar assim, mais brusca. E isso o que você está fazendo? Está consumindo oxigênio. E é tudo isso que a gente não quer. A gente quer poupar o oxigênio. Então, você estando bem lastreado, você vai soltar todo o ar do teu pulmão, pode até mexer com movimentos bem suaves para não acelerar teu coração, para você fazer a última inspiração, que é a inspiração total, a inspiração completa, que você vai começar ela lá de baixo, lembra dos 60% de capacidade? Você, para fazer uma respiração completa, você vai começar pelo diafragma, vai colocar os 60%, depois você vai colocar na parte torácica, que é a parte do peito, e aí por último você ainda vai jogar teu ombro para trás para colocar mais ar, que é a respiração clavicular que a gente fala, e você ainda pode levantar o pescoço para preencher a glote, esse espaço. Aí sim você vai ter feito uma respiração completa e aí você vai submergir. Pessoal, um detalhe muito importante nessa fase. Eu já vi muita gente usando uma técnica e essa técnica muitas vezes pode ser fatal. É a maior causa de apagamentos na pesca sub, é por causa da hiperventilação. São pessoas que fazem uma respiração forçada nessa última etapa. E como que é a hiperventilação? Depois a gente pode até falar numa outra aula mais detalhadamente sobre a hiperventilação. Mas eu já vi gente nessa última etapa fazendo assim, ó. Pessoal, isso você está enganando o seu corpo. Você está, vamos falar assim, o nível de oxigênio teu fazendo isso não está aumentando. Você já vai estar fazendo a respiração da forma correta, você vai estar no teu nível máximo de oxigênio. Lembra que eu falei que o que faz a gente ter a vontade de respirar não é a falta de oxigênio, mas sim o excesso de CO2, o excesso de gás carbônico? Então, na hora que ele der o alarme, pode ser tarde. Você pode ser que não tenha oxigênio suficiente para chegar na superfície. Então, nunca faça a hiperventilação. Nunca faça a respiração forçada na última etapa. A respiração forçada pode até ser feita na hora que você volta entre um mergulho e outro. Um pouquinho forçada, e aí você vai reduzindo, entendeu? Até chegar naquela fase do meio, que é a fase de preparação. Mas na última etapa, é a hora que você vai fazer uma respiração soltando mais ar, de forma lenta, colocando o ar para dentro. Você vai fazer isso umas 3, 4 vezes, você vai se adaptar da forma que for melhor para você. Mas a última, você vai soltar todo o ar do corpo, de forma lenta, e aí você vai inspirar, fazendo a inspiração completa, que foi essa que eu ensinei, que eu falei para vocês, que é 60% diafragma, 30% tórax e as 10% clavicular. Por isso que eu falo do alongamento. Acaba a gente fazendo alguns truques e usando técnicas, né, que se adaptam bem para a gente. Eu faço até um exercício de diafragma antes do mergulho. Tô no barco, tô indo pro ponto e a gente já vai fazendo alongamento ali mesmo. Já vou movimentando a minha barriga para, dando uma aquecida, né, no diafragma. E aí, um outro detalhe que, na hora que eu falei da respiração, que na última inspiração a gente vai encher primeiro o diafragma, que são 60, depois a parte torácica. Por isso a gente está com os músculos intercostais bem alongados, para ele ajudar essa expansividade na hora dessa respiração, na hora dessa inspiração torácica, né? E aí, feito essa última inspiração, que eu chamo de inspiração completa, a gente vai fazer a virada. A virada feita de forma correta, de forma perfeita, ela vai te ajudar a descer mais rápido com menos movimentos. E os movimentos devem ser lentos, pessoal. Lembra que a gente tem que fazer, fez a virada, a gente já vai ter que fazer a equalização, levar a mão no nariz, quem não consegue fazer ela só mexendo a mandíbula, né, que é a manobra de Frenzel. Quem precisa fazer a valsalva, então esse movimento já está consumindo oxigênio. Então, movimentos suaves, leva a mão no nariz. Até, se vocês acharem importante, a gente pode fazer uma aula depois falando só sobre a equalização. Mas os movimentos suaves, até chegar no fundo, vai te ajudar a poupar oxigênio. E poupar oxigênio é tudo que a gente precisa nesse momento que a gente vai estar mergulhando em apneia. Se você não faz assim essas etapas, comece a fazer. Faça um teste, depois venha nas minhas redes sociais e fala, Flávio, assisti o vídeo você falando sobre a apneia, eu utilizei as técnicas e o resultado foi esse. A pesca sub é uma atividade que tem muitos riscos, todos nós sabemos disso. Quando a gente vai fazer, a gente assume esses riscos. Vocês sabem que uma respiração errada, assim como eu já comentei, pode ser fatal. E não é isso que queremos. Tudo que a gente quer é ir para as nossas pescarias, desfrutar do ambiente e voltar para casa em segurança. A gente precisa chegar na água e sentir prazer. Tem que ser uma atividade prazerosa para a gente. E só assim a gente vai parecer que a gente faz parte daquele ambiente. Dessa forma, o resultado vai ser maior, podem ter certeza. Uma vez que o peixe entende você como parte daquele ambiente, ele vai ficar mais tranquilo. Vocês podem assistir os meus vídeos
E eu falo para o pessoal que o mergulhador tranquilo vai fazer o peixe se sentir tranquilo também. E isso é tudo que a gente quer para o nosso sucesso. Seja ele para observar o ambiente, fazer apenas uma contemplação, ou até mesmo esperar para fazer a captura. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que esse conteúdo seja útil. Se você não fazia assim, comece a fazer, faça um teste. E você vai ver que vai melhorar o desempenho do teu mergulho. E aí, se você quer mais conteúdos desse tipo, se você acha importante, deixa aqui nos comentários. Quem sabe o próximo vídeo não seja um vídeo sugerido por você, de um assunto que você sugeriu e eu esclareça a sua dúvida. Obrigado por assistirem, fiquem com Deus, bons mergulhos e até o próximo vídeo. Hunters, Hunters, Hunters. Ei, no silêncio das águas, ele mergulha sem temor. Hunters, um mergulhador com coragem e vigor. Cada respiração é um passo pra vitória. Nos confins do oceano, ele escreve sua história. O coração acelera, a atenção está no ar. Em busca do gigante, ele segue a mergulhar. No fundo do abismo, onde poucos vão chegar. Hunters é seu nome, ninguém pode parar. Hunters, Hunters, mestre do mergulho. Hunters, Hunters, no azul profundo. Hunters, Hunters, sempre com muita coragem. Hunters, Hunters, cada captura uma viagem.